E eu estava decidida a acabar com tudo, a deixar tudo. Pedi férias para deixar o meu marido. Eu pedi férias antecipadas para resolver a situação. Então, eu estava tão decidida que não tinha quem me impedisse. Eu sou a missionária Jarlene, estou aqui para contar o meu testemunho, parte 3. Então, como já tenho iniciado, eu ouvi uma voz que dizia, não deixa ele. E ouvia uma voz que dizia, deixa o teu marido. Essa voz, hoje, eu sei que voz é essa. Porque muitos até escutam vozes, mas não sabem de onde vem. Pensa que é o seu coração, o seu pensamento, que é a voz da consciência. Mas o nosso Deus, Ele fala conosco através do seu Santo Espírito. Então era essa voz que eu ouvia, dizendo que não deixasse o meu marido. Mas tinha uma voz maligna que estava falando ao meu ouvido, dizendo, deixa a tua casa, deixa o teu marido. E essa voz, ela era muito... parecia que era minha vontade, que eu queria fazer isso. Só que eu estava sob uma influência maligna para a destruição da minha casa. Então, eu pedi férias e fui. Consegui as minhas férias, uma semana de férias, saí do meu trabalho, que era em outra cidade, e vim para casa. Chegando, pegando o carro para vir, eu liguei para o meu marido e disse a ele assim, vem me buscar, porque eu era uma mulher rude, mal, uma mulher ignorante, mas sempre a gente tinha comunicação. E uma mulher muito calma. Então eu liguei para ele e pedi para ele me pegar na rodoviária. E quando eu vim obstinada, pronta para colocar um ponto final em tudo, quando eu chego na rodoviária, eu venho de ônibus, e que eu olho, e que eu vejo ele sentado na rodoviária me esperando, isso me confundia. Me confundia, sabe por quê? Porque eu ligava 40 minutos antes de eu chegar, aproximadamente. Eu ligava, não quando eu chegava, eu ligava antes, para que eu não tivesse que esperar. Eu não tinha tempo de esperar. Ele que tinha que esperar por mim. Então eu ligava muito antecipadamente para que ele pudesse estar lá me esperando. Se pode vir, venha. Então venha com tempo, para que eu não precise perder tempo esperando. E quando... isso foi muito forte na minha vida. E quando eu pedi que ele viesse, quando eu olhei do ônibus, assim, que eu vi que ele estava lá. Porque a gente tinha brigado antes, por telefone, antes de eu ir pro trabalho, de antes tinha brigado. Então, e quando eu ligava assim, vem me pegar, ele vinha. Quando eu falava com ele, ele era manso, era calmo. Então, quando eu olhei, que eu vi que ele estava ali me esperando, sabe? Aquela cena mexeu muito comigo, porque veio uma consciência na minha mente assim, como é que eu sendo mal, como é que eu sendo tão ignorante, como é que eu querendo destruir tudo, e mesmo assim, ele é tão calmo. Mesmo eu querendo brigar a todo momento, que eu queria motivo para brigar, eu queria discutir. Eu estava de forma possessa, posso dizer assim. Eu queria discussão, eu queria que tivesse uma discussão para... pronto, isso aqui é um motivo, acabou. Mas quanto mais eu queria brigar com ele, mais ele era calmo. E nesse dia, quando eu cheguei e desci do ônibus, né, que eu vi ele, eu olhei assim, aí vinha na minha mente assim, é esse o homem que tu quer deixar? E isso foi muito forte, sabe? E quando eu comecei a ler a palavra de Deus, eu entendi o que estava acontecendo ali. Eu entendi que a palavra do Senhor diz assim, que quando a gente trata o mal com bem, é amontoado brasas na cabeça daquela pessoa que está sendo mal. Brasas vivas, brasas... como é que eu posso explicar? Uma pessoa faz mal para você e você não retribui com mal para ela, você retribui com bem, sendo o oposto dela. Essa pessoa fica confusa. Como é que pode? Eu sou tão mal para ela
e essa pessoa está me tratando bem. Isso confunde. Então isso eu comecei a enxergar Deus. Eu comecei a enxergar de outra forma, porque eu já tinha tido um encontro com o Senhor, né? Isso, eu tinha tido um encontro com o Senhor e o Senhor estava transformando a minha vida. Aí eu comecei a ver as coisas diferentes. Como é isso? Ele é bom e eu sou mal. E eu quero destruir tudo, eu quero deixar minha casa e meus filhos. E isso era uma forma tão terrível do inimigo trabalhar para ter destruição na minha casa, na minha família, que isso estava constante. Então, fomos para casa, né? E esse fato foi bem forte, porque quanto mais eu queria ser ruim com ele, ele me tratava bem. Ele me tratava bem como? Ele não respondia. Eu queria brigar. Tinha dia que eu chegava e dizia assim, ó, no meu pensamento: hoje eu vou brigar. Hoje eu vou brigar. Acabar com tudo. Um pensamento maligno. Pensamento maligno. E quando eu queria brigar, ele não brigava comigo. Ele não discutia. É impressionante. Ó, se um quer brigar e o outro não quer, dois não brigam. Só que muitas vezes a gente quer sempre revidar da mesma altura. A gente quer falar em horas que não é para falar. E isso acaba que destruindo ainda o pouco de respeito que tem. Pessoas que têm um casamento, têm discussões, que o marido bebe, a mulher bebe. Quando o marido está bebendo, quando o marido chega embriagado, ou a mulher, não é momento de conversar, não é momento de colocar os pontos no lugar. Não. Deixa abaixar, deixa as coisas se acalmar. Porque é como se você estivesse jogando a sua fala fora. Hoje eu compreendo isso. Hoje eu compreendo isso por causa da palavra de Deus. Então, quando eu sempre fui a ovelha negra, né? O meu marido, eu não tenho o que dizer dele. Não tenho que dizer, calmo, paciente. E eu não sabia, mas ele não era evangélico ainda, mas ele já estava orando por mim. Ele estava orando a Deus e pedindo que Deus colocasse amor no meu coração. Meu Deus! Ele estava orando e pedindo que Deus colocasse amor no meu coração, porque eu era uma pessoa muito... Eu não queria assim, eu não era uma pessoa ruim a ponto de vou matar alguém, não. Eu era ruim para mim mesmo, eu era ruim para minha casa. Eu era uma pessoa sem... iludida com as coisas do mundo, eu era iludida, vivia de ilusões. E meu marido era sempre muito centrado, muito pé no chão, e eu achava isso muito careta, muito cafona, e ele sempre me alertava: isso é ilusão, Jarlene, isso é ilusão, tudo que tu tá falando e pensando. E eu dizia que é um chato, não queria compreender, não queria ouvir. E então, quando ele tava falando alguma coisa, eu não quero ouvir, essas mulheres irritantes, sabe? Eu era assim. Mas quando o Senhor chegou, Ele me transformou. E a oração que ele fazia, ele não era crente, não ia para a igreja, era que Deus colocasse amor no meu coração. É por isso que eu não duvido. É por isso que eu não duvido do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. É por isso que hoje, quando eu vejo uma pessoa que está com uma terra seca, uma pessoa improvável, uma pessoa que está afundado, que seu casamento está destruído, eu não deixo de acreditar numa restauração. Eu louvo a Deus porque nós não tínhamos atritos de briga, de um machucar o outro, de bater. Não tinha isso, graças a Deus. Até porque se eu quisesse bater, ele saía de perto, ele saía. Quando começava a briga, ele saía de perto de mim. E isso, pense numa coisa para incomodar uma pessoa. É quando você quer brigar e outra não quer, viu? Você quer brigar e outra pessoa não quer brigar, sai de perto de você. Isso é meio que uma pizza. Quando eu começava a discussão, muitas vezes, ele saía de perto. E eu ficava assim, com a cara mexendo, porque eu não era nada que prestasse. E isso me incomodava. E isso eu ficava assim, como é que pode? Como é que pode uma pessoa ser desse jeito? Quando eu vejo uma pessoa que está afundada nas drogas, quando eu vejo um casamento destruído, terminando, eu não perco a minha esperança. Né? Tem alguns motivos que é mais profundo na questão quando o homem bate em mulher, quando o homem ele deixa
deixa de seus afazeres, suas obrigações. É uns pontos que tem que ser para outro assunto. Mas tem casamento que tem jeito sim. Tem jeito sim, tem restauração. Jesus chegou numa festa e nessa festa faltou vinho. E a mãe de Jesus disse a ele: Jesus, faltou vinho. E Jesus, ele disse: mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Mas Jesus sabe que quando falta vinho num casamento, é perigoso. Isso vai trazer é muito ruim para a imagem dos noivos. E Jesus, ele fez o seu primeiro milagre em uma festa de casamento. Porque o Senhor, ele é bom. E ele atendeu o pedido da sua mãe, ele atendeu o pedido singelo. O Senhor, ele transformou água em vinho. E espiritualmente falando, quando o nosso casamento ele não está bem, quando o nosso casamento vai esfriando, nós cristãos não precisamos ir procurar os mesmos meios que as pessoas na sociedade procuram, não. Nós temos que ir até Jesus, em oração mesmo, e pedir que ele coloque vinho novo, no nosso casamento. E assim como o Senhor já estava trabalhando na minha família, na minha casa, o meu marido começou a orar e pedia a Deus que ele colocasse amor no meu coração. Pedia que ele colocasse amor no meu coração, e Deus colocou. Deus colocou amor no meu coração, de tal forma que eu pedi, que eu fui transformada e comecei a amar meu marido, a enxergar nele, porque eu tenho um entendimento, assim, eu via exterior, a aparência, se não está agradando, se não está bem, vamos descartar, né? Não tá como antes. Só que com Jesus não. Jesus faz assim, se você não está gostando do que você vê, cuide, começa a zelar, começa a regar, começa a fazer diferente. E com essa sabedoria, com a sabedoria de Deus, a gente começa a ser transformada. Aquilo que parecia morto, aquilo que estava seco, começa a ter vida, começa a ter sabor de vinho novo. Aquilo que parecia que estava morto, começa a ressurgir vida, ressuscitar. Então, essa parte do meu testemunho, do meu casamento, foi fundamental, porque eu vi o milagre de Deus. O primeiro milagre de Deus na minha vida foi restaurando algo que estava acabado. E quando eu contemplei isso, porque na minha convicção era tão sério que estava acabado, que não tinha jeito, que eu duvidei de Deus. Eu duvidei de Deus porque eu não conhecia Deus, eu não conhecia o poder dele, eu não conhecia sua palavra, eu não conhecia o que ele é capaz de fazer. Mas o Senhor, quando um homem desacredita, quando uma pessoa duvida de Deus, porque Deus, ele vê tudo e ouve tudo que acontece na terra. Então, naquela hora, eu nunca esqueço que quando eu falei para minha irmã lá no Recife, a irmã Socorro, quando eu falei para ela assim: acabou, não tem mais jeito. Eu tava tão convicta, e naquela hora parece que por um segundo parou tudo na terra diante de mim. Eu não era nem crente ainda, mas eu tive essa sensação. E ela disse: não acabou. É por isso que é tão importante nós profetizarmos. É tão importante nós declararmos a palavra afirmativa, a palavra com fé, palavra de vida, palavra de esperança na vida de alguém. Porque mesmo que o cenário pareça improvável, mesmo que o cenário pareça que não tem jeito, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas sim daquilo que se espera. E nós, quando colocamos a nossa fé no Senhor Jesus, as coisas acontecem. Então, eu digo para você: entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, as demais coisas Ele fará. E onde está seco, onde está morto, o Senhor começa a dar vida. O Senhor começa a dar vida, e vida com abundância.